Oi, gente, como é que estão vocês? Vamos dando prosseguimento aqui ao nosso podcast, tá? E hoje eu vou falar com alguém que foi a primeira pessoa que eu pensei quando eu disse vamos trazer homens. Eu digo, tenho que conversar com ele, porque sempre que eu sento com ele, eu saio cheia de inovações, cheia de ideias. É uma pessoa que tem muito para nos contar, mas eu falo com ele já, depois da nossa vinheta. Até já. Como eu disse para vocês, eu quero apresentar, acho que muita gente conhece, mas é alguém que me inspira. Toda vida que eu converso com ele, com uma voz muito forte, um jeito muito forte de falar, e tem muita coisa para dizer pra gente. Zé Cláudio Arraes. Olá, Gina, boa noite. Alguém que é meu amigo queridíssimo. Temos uma afinidade. É incrível, né? Desde o primeiro momento, né? A gente é rotariano, né? Bom. E aí a gente começou aí, a gente se conheceu no Rotary, não foi? Foi sim. Foi. E aí foi... Contato. Hã? Tivemos esse primeiro contrato. O contrato foi no Rotary, foi. E aí também você aí desenvolvendo esse trabalho social aí com a Ótica Diniz, né? Isso, tomou conta da cidade e todo mundo passou a prestar atenção. E o engraçado é que agora eu já não estava me dando por satisfeito, inventei esse negócio desse podcast, né? Mas assim, é muito bom conversar com quem tem algo que dizer, Zé Cláudio. Não tem coisa melhor do que você se sentar perto de alguém e trocar uma ideia com alguém que tem algo a dizer. E é por isso que eu acho tão importante o nosso podcast, porque você não vai dizer para a Gina, você vai dizer para uma porção de pessoas que vão lhe ouvir coisas pertinentes para o nosso mercado de trabalho, para o mercado, para russas, porque você é um apaixonado por russas, entendeu? Como eu também sou, tá certo? E você preza pelo desenvolvimento de russas do mesmo jeito que eu também prezo, tá? Então, eu queria, antes de mais nada, antes de entrar aí nessa parte empresarial, eu queria saber do Zé Cláudio Arraes, tá? Quem é você, meu amigo? Pois é, aqui eu sou natural de Mauriti. Mauriti é uma cidade da região do Cariri. E eu não sabia disso, viu? Na verdade, eu nasci em Brejo Santo. Certo. Por conta que em Mauriti não tinha maternidade, minha mãe foi nascer. Sim. Foi ter a gestação lá em Brejo Santo. No dia seguinte, lá era tudo muito rápido. E já voltamos para Mauriti. Até lá fiquei até os 15 anos. Com 15 anos eu fui para Fortaleza. E lá fiquei até o ano 2000. Lá em Fortaleza, trabalhei numa loja de tecidos. Você é de família humilde? Ou você já nasceu berço de ouro? Não, berço de ouro não. Meu pai era meu avô era um cara que tinha bastante condição. Meu avô era um dono de engenho de cana-de-açúcar, casa de farinha, tinha bois, terras, etc e tal. Então era um cara, era um major. Era um coronel da época. Certo. Né? Foi quem construiu a capela da nossa comunidade. Eu falei que sou de Mauriti, mas de uma comunidade chamada Umburanas, terra de Senhora Santana. Que é zona rural de Mauriti. Zona rural de Mauriti, distrito, né? 9 quilômetros lá de Mauriti. Certo. Pois bem, lá na minha infância, eu já falei que tinha ido para Fortaleza, mas tem uma parte interessante da minha infância, que foi logo que eu concluí a 5ª série, precisei estudar em Mauriti, na sede, 9 quilômetros. E naquela época não tinha transporte, a gente andava em lombo de burro. Então viajei 3 anos. 9 quilômetros para ir, 9 quilômetros para voltar, para estudar no colégio. Todos os dias. Fizesse sol ou fizesse chuva. E a estrada é difícil, né? Porque era estrada carroçal, rios cortavam essa estrada, e quando chovia bastante lá na região, a gente tinha que atravessar o rio a nado.
botava as coisas em cima da sela do burro, botava o burro na frente e ia atrás do burro nadando para atravessar esse rio. São histórias interessantes. Mas aí, há uns 15 anos, fui para Fortaleza para estudar, continuar os estudos. Você chegou a terminar, se formando? Sim, eu sou formado em História e Administração. E aqui já em Russas eu tentei fazer Direito e aí frequentei a UNP. Por sinal, estou hoje, coincidentemente, com a blusinha da UNP, que era para estar com a blusa da minha empresa, mas bom, houve esse desvio, estou vendo aí. E aí eu fiz 5 semestres. Consegui 5 semestres. Todo dia ia para Mossoró, lá na UNP. Sim. E aí foi uma época que ficou muito cansativo. Eu estava muito sobrecarregado de trabalho. Nessa época que eu fazia o UNP, nós tínhamos as empresas de gás, sim, farinha de trigo e bebidas. E aí eu fiquei extremamente sobrecarregado. Foi um momento errado que eu decidi querer fazer a faculdade, né? E acabou não concluindo. Então a gente não acaba não dando conta de tanta coisa, né? E também tem que saber a hora de parar quando a coisa está tá sobrecarregando. E aí, voltando, Fortaleza, lá no ano de 1979. Sim. Fui fazer lá o primeiro ano, fiz segundo ano, terceiro ano para fazer o vestibular. Lá no Colégio Farias Brito. E fui morar com um tio. Esse tio era proprietário de uma rede de lojas de tecidos, que naquela época era um negócio fantástico vender tecido, né? Todo mundo comprava um corte de pano. Verdade. E então aí trabalhei 12 anos nessa empresa, na empresa do meu tio. E aí o mercado mudou. Né? O mercado mudou. E eles não tiveram a percepção. Meus tios não tiveram essa percepção. E como ele foram muitos, Muitos. Né? Na época, Gina, eu lembro que eram para mais de 20 grupos vendendo tecido. Sim. Armazém Atlântico, Armazém do Sul, Guanabara, Ceará, Casablanca, Nordeste, etc. E eu lembro que desses grupos, apenas 3 sobreviveram. Foi o Armazém Nordeste, que era do grupo Serrolim, Armazéns Esplanada e a Casa Blanca, né? Que até hoje existe. Perfeito. Exatamente. E o que foi, a meu ver, qual foi o grande lance deles? Eles perceberam a mudança do mercado. Foi quando houve a abertura do mercado brasileiro para as importações. Sim. Né? Aí o Mercosul, né? Não, e aí foi além do Mercosul. Foi quando o Collor de Mello quebrou a patente das importações. Sim. E aí, China, Singapura, Coreia do Sul e outros mercados começaram a adentrar aqui no mercado brasileiro, que era carente. Sim, né? sim. Que não havia o investimento antes, né? Não havia, né? E aí quando houve essa abertura, veio todo mundo, né? E o que aconteceu? Uma mudança violenta no mercado, as pessoas se direcionando para a compra de roupa pronta. Sim. E ali o tecido começou a cair. Começou a fragilizar. E aí esses 3... E com baixo custo, né? Baixíssimo custo. Baixíssimo custo. Mão de obra, né? Isso fala. Então, aí essas empresas perceberam essa mudança e aí migraram para... não só para a confecção, mas migraram também para cama, mesa, banho, perfumaria. E eles foram os que deram sequência. Né? E aí foi quando essa empresa que eu trabalhava chegou a ter 12 lojas. Começou a ter dificuldade e aí eu já tinha conseguido um pouco de experiência, minhas economias já estavam ali, eu já tinha trabalhado 12 anos, tinha um fundo de garantia bom, etc e tal, e decidi Você sempre foi uma pessoa controlada com dinheiro? Fui. Tinha inteligência financeira? Sempre tive. Rapidinho comprei lá em Fortaleza, porque não era fácil. Tinha minha casa própria, um apartamento ali no bairro de Fátima, comprei um sítio, um terreno na praia que ele fazia uma
uma casa de praia, enfim. E tinha uma economia boa. Eu sempre economizava. Nessa época você já estava casado? Não. Ainda era solteiro? Rasgado. Rasgado. Né? Fortaleza, bom demais. Bom demais. Novo, né? Tinha lá. Aí eu já era com meus 18 anos, já tinha independência. Enfim, foi uma oportunidade muito boa, foi uma experiência muito boa. E aí iniciei minha carreira, trabalhei 12 anos em uma única empresa. Certo. Eu vejo hoje as pessoas chegam, eu tenho experiência, um currículo com 12, 13 passagens. Não é. Não é. Não é. É o contrário. É. Né? Você tem uma experiência de 12 registros na sua carreira. Mas você sabia que até nisso, Zé Cláudio, o mercado mudou? Mudou, né? É. Olha aí. Por quê? Vou lhe dizer por quê. O Arione Diniz, que é o dono da Ótica Diniz, do grupo, ele diz que funcionário tem vida útil. Certo? Por que ele diz isso? Porque ele diz que quando o funcionário passa um certo tempo, ele já não produz a mesma coisa que ele produzia lá no começo. Isso por conta do mercado ter mudado, não só do funcionário que a gente era. Porque eu passei como funcionária da Ótica Diniz 18 anos. E eu nunca mudei. Mas hoje, se você pensar bem, as pessoas, quando chegam no mês eu nunca tirei férias. Certo? Minhas férias eram 5 dias. E aí, hoje, as pessoas contando os dias para tirar os 30 dias de férias. Então, a mentalidade também mudou. Mas né? Isso lá atrás existia também. Não existia. Não, existia. Tu acha que existia? Não, existia. Nessa empresa, a empresa tinha 12 lojas, e aí eu estou te falando aí de 200 funcionários. Sim. 200 funcionários. Dessa equipe, né, que muitos eu tinha conhecimento, né, porque eu cheguei a gerenciar a rede. Sim. Né, teve um momento que eu gerenciei todo o grupo. Aquelas pessoas, olha aí o que eu vou dizer. Você passou 18 anos numa empresa e hoje você é dono de uma empresa. As pessoas que têm uma facilidade de mudar de trabalho, querer mudar de emprego, muitas vezes visando sacar o FGTS. Sim. Ou receber ali as parcelas do seu emprego, essas pessoas estão fadadas a um médio e longo prazo não conseguir nenhum êxito na vida. É verdade. Isso é uma grande verdade. Não tem foco. Não tem foco. Não tem foco. Não sabe nem para onde é que vai. Não tem dedicação, não tem uma formação de intensificar o seu trabalho. Sim. Né? Aquela preocupação, eu não vou trabalhar para não enricar o patrão. Patrão não enrica o patrão. Empregado não enrica o patrão. É verdade. Se ele enricasse, primeiro ele se enricaria a si próprio. É verdade. Mas, lá na época, aí eu deixei a empresa e iniciei meu negócio. Qual foi o seu primeiro negócio? Um depósito de bebidas. Hoje eu tenho um amigo que ele é lá em Fortaleza? Lá em Fortaleza. Eu estudava no Faria Lima e tinha um amigo, tenho, esse camarada, hoje ele mora em São Luís do Maranhão. Sim. Falamos diariamente. Ele foi um cara que influenciou muito nessa decisão de eu iniciar um trabalho no ramo de bebidas. E ainda hoje a gente tem uma afinidade muito grande. Hoje ele está muito bem no Maranhão, é industrial, tem uma empresa uma fábrica de refrigerante. Bom, lá nos anos 80, 82, 83, 84, eu comecei a colocar o meu negócio. Né? E a coisa foi, eu trabalhava na empresa e mantinha ali nos meus horários a minha empresa, até o momento em que eu decidi sair da empresa e tocar o meu negócio. E aí foram 12 anos de trabalho. Eu vendia um depósito de bebidas, como eu falei inicialmente, e depois migrei para uma distribuição da Cajuína São Geraldo. Sim, mas em paralelo? Não. Ou você fechou? Não, porque no depósito você tem uma variedade de bebidas. Quando você passa por uma distribuição,
Aí você tem o foco daquele produto para você né, desenvolver um trabalho. E aí você distribuía todo o Ceará? Lá no centro. Só no centro de Fortaleza. Certo. Só que aí o consumo de refrigerante era muito intenso. Era muito grande. A Cajuína São Geraldo sempre foi um refrigerante muito. Verdade. Né? Uma venda fantástica. Ainda hoje, obviamente, tem assim, ultrapassando fronteiras já hoje. Só que aí o mercado, é interessante essa questão do mercado. Na época, a Cajuína São Geraldo se vendia em garrafas de vidro. Verdade. Garrafa de 600, garrafa de 300 ml. Era lá era o formato que se vendia. E vendia muito. Nós vendíamos aí... Até hoje ainda tem, né? Tem. Mas hoje o grande volume é o PET, é o descartável. Sim. Naquela época era 100% retornável, né? Garrafa de vidro. E aí é interessante, olha como é que é interessante. Aconteceu novamente a mudança de mercado. Lá atrás aconteceu o tecido né, deixou de ter a sua relevância e passou lá para a confecção. E aí nos anos 86, 87, o mercado migrou para o PET. Iniciou-se aí um desafio para as indústrias para engarrafar no PET e na lata. Coca-Cola deu esse pontapé, né? Na época não tinha. E aí até para você conseguir tecnologia para fazer isso todo, né? E houve um grande problema na Cajuína São Geraldo, porque o proprietário na época, o senhor José de Souza, que faleceu logo em seguida, por conta desse problema, havia duplicado a sua capacidade de produção no retornável, na garrafa. E aí ele não teve, era extremamente experiente, uma pessoa fantástica. Eu acredito que ele não esperou foi essa mudança tão rápida, né? Pois é, também achei isso. E aí porque o mercado dá um salto que você não acredita. Se você não tiver antenado, não tiver ali as informações necessárias, e aconteceu infelizmente com ele esse problema. E aí surgiram inúmeras empresas invasando no PET. Inúmeras, foram para mais de 30 indústrias na época. Né? Indaiá, Mais Sabor, Big Gin, Maracanã, as empresas de São Paulo vieram para botar unidade e tal. E aí tirou o mercado, né? Tirou o mercado. E ele não tinha como... Ele não tinha como mudar, de repente precisava comprar uma linha de produção, enfim. E ele já tinha feito um investimento violento na unidade, na linha de produção do retornável, que não conseguiu nem inaugurar. A pressão foi tão grande que ele teve um infarto e chegou a falecer. E aí a Cajuína teve uma queda violenta. E obviamente nós éramos 22 distribuidores de Cajuína São Geraldo no estado do Ceará. 22. Eu trabalhava em Fortaleza e aí tivemos um baque. Lá em 87, 89, 88, por aí tivemos um baque. E aí eu voltei para o depósito. Né? Que aí o que é que muda? É que quando você tem uma distribuição, você tem uma margem boa, você tem um giro alto, você tem uma coisa aí, você tem uma rentabilidade boa. Lá no depósito é trocando 6 por meia dúzia. Todo mundo aquele lucrozinho, né? Pequeno, onde todos querem vender, tal e tal. E passei uma temporada. E aí no ano 2000 surgiu a oportunidade aqui na cidade de Russas, foi quando eu vim para cá. Chegou aqui no estado do Ceará a Ultragás. Até então existia no estado apenas 2 marcas, a Nacional Gás e a Liquigás. Aí já existia a Liquigás, que era a antiga Tropigás. Quando ela chegou aqui em Russas, ela chegou com o nome de Tropigás, que, salvo engano, o proprietário inicial era seu Romeu. Né, que eu não cheguei a conhecer. Depois a Tropigás foi adquirida pelo seu Henrique Santiago, né, que passou uma temporada e depois vendeu para um cidadão lá de Morada Nova chamado, não lembro o nome do cidadão, mas o filho dele, que foi quem deu sequência, é o Manuel. E aí
o mercado de gás, um mercado, né, extremamente competitivo. Vamos nós enfrentar esse desafio. E viemos para cá no ano 2000 para iniciar esse trabalho aqui na região. Aí fechou o depósito? Fechamos. Nós tínhamos outra unidade, eu acabei não falando, meu irmão trabalhava no Banco Itaú e nós adquirimos, antes dessa dificuldade lá com a Santa Catarina, adquirimos uma distribuição em Cascavel. Certo. Né? E meu irmão saiu do banco e foi o que deu a sustentação aí para a gente dar sequência, porque Fortaleza foi lá, entrou em grande dificuldade. Aí viemos para cá, surgiu essa situação aqui de Russas, a Ultragás precisando de um parceiro para desenvolver o trabalho. E até então você não conhecia Russas, não tinha... Nunca, só passava aqui quando eu ia para Mauriti, Fortaleza, caminho de casa, passar na BR-116, mas nunca tinha adentrado em Russas. Certo. E aí, iniciamos aqui esse desafio. Começamos um trabalho aqui em Russas, abrimos uma filial em Aracati, uma outra filial em Morada Nova, outra filial em Limoeiro, uma quarta filial. E aí bebida ficou... Não, a bebida ficou parada fora, né? Fechamos. Só Cascavel ficou lá sob o comando do meu irmão, Paulo Sérgio. Certo. Então, aí conseguimos abrir 8 revendas, né? Russas, Limoeiro, Tabuleiro, Morada Nova, Quixeré, Capuí, Itaiçaba. E aí, de novo, o mercado dá um virote. Muda. Vender gás é um negócio fantástico. Toda casa consome o gás. Né? Porém, tem um limite, as coisas têm um limite. Aqui nós éramos 3 revendas. De repente, apareceu mais um concorrente, mais outro. E o que é que acontece nesse momento? A margem começa a diminuir. Porque o mercado como um todo, ele já é abastecido. Não é? Ele já pegando aqui o segmento de gás, todas as residências já tem o seu fornecedor. Chega alguém para oferecer o mesmo produto, ele vai ter que baixar o preço. Aí chega outro, tem que baixar o preço. E aí, quem já detém o mercado... Baixa o preço e dá um paninho de prato. Dá não sei o quê. E o paninho de prato acaba sendo mais um custo, né? E aí a coisa vai começando. E aí surgiu uma oportunidade de vender farinha de trigo. Menino, mas continuei já os 4 cantos, continuei vendendo gás, de olho na farinha, porque o gás pode ser que dê um revés. Eu já tinha tido a experiência do revés do tecido, do revés do refrigerante. Eu digo, não vou ficar na mão de novo. Aí entrei no negócio do trigo. Teve uma vida curta, foram 6 anos apenas de vender trigo. O trigo é um negócio muito mais sensível do que o gás. O Brasil não produz trigo. 90% do consumo de farinha de trigo no Brasil é importado. E o maior fornecedor de trigo para o Brasil é a Argentina. Lá nos anos de 2010, 2011, 2012, nossa presidente era Dilma Rousseff. E na Argentina era a Cristina Kirchner, que se davam bem. Mas lá pelas tantas, brigaram. E ficou uma coisa meio estranha, porque elas não priorizaram as nações, não priorizaram o povo, a população. Brigaram e fizeram o seguinte: não, eu fecho aqui o mercado de trigo, não forneço mais trigo para o Brasil. Simples assim. E aqui a presidente fechou as exportações para a Argentina de sapato. E a Argentina, né, o mercado vai lá e vem cá. E ficar nessa briga durante um ano. O que aconteceu com o mercado de trigo? Faltou trigo. Fomos buscar trigo no Canadá, na Rússia, Turquia. E aí tudo muda. Aí lá vai aumentar o preço do pão, muda. Tudo muda. De imediato, a tarifa do Mercosul era
zero. Quando mudou para comprar no Canadá, por exemplo, já tem um ataque aí de 10% no preço, o frete aumenta, né, por conta da distância, e aí o preço, como a procura já vai ficar maior do produto, já fica mais caro por si. Mas para você foi bom? O lucro aumentou ou teve que diminuir? Não, e aí aconteceu o pior. Faltando trigo, há uma escassez no mercado. Sim. Quando começou a faltar trigo, é um mercado muito sensível e ainda tinha um problema. O trigo, ele não dá da noite por dia. Né? A plantação de trigo são 6 meses para fazer a colheita. Ora, se houve um problema, se houve uma ruptura aqui no Brasil com a Argentina, e vai buscar lá fora, eles não têm trigo suficiente para atender o mercado. Sim. Foi um caos. Eu não senti falta do pão na minha casa nessa época, não. Agora eu senti o preço. O preço para cima. Né? O preço para cima. E aí o que acontece? Nós éramos o menor distribuidor de trigo do Ceará. Sim. Estávamos começando há pouco tempo, aqui na região, etc e tal. Quando falta trigo, falta para quem? O pequeno. O pequeno. E o nosso cliente, e aí tem um detalhe no segmento de trigo, que é o seguinte: a padaria te compra 100 sacos de trigo, te compra para pagar com 30, 60. Certo. Em 10 dias, ela consome esse trago. Uma padaria boa, de médio porte. Posso pegar aqui a padaria do Helder, a padaria da Disque Pão, consome ali rapidinho 100 sacos de trigo por 100 reais. Sim. E o que acontece? Dificilmente a padaria vende pão à vista, viu? Pão fiado, ele vende à vista. Porém, ele pega o trigo com prazo. Sim. Quando falta trigo, e aí o mercado ficou louco, a padaria vai comprar onde tem o trigo. Ela não vai deixar faltar o pão. Mesmo mais caro, aí ela vai comprar em outro fornecedor, o outro fornecedor sabe que o trigo vai faltar e só vende à vista. Ela pega o dinheiro, compra à vista e fica lá. O que ele comprou parcelado. E aí eu tive um problema seríssimo, a inadimplência foi altíssima. Minha carteira ficou estourada aí. Né? Eu nem falar em números aqui. E novamente nós tivemos uma grande dificuldade. Né? E aí continuamos com gás e fechamos a Casa da Farinha. Certo. Por não ter condições de fornecer, não tinha produto. Sim. Acabamos um tombo aí violento. E foi muito desgastante, porque a gente foi tentar recuperar e aí essa coisa não é fácil, chega lá para comprar, para receber, enfim. Mas recuperamos muita coisa. Recebemos casa, recebemos carro, recebemos terreno, mas o desgaste foi imenso, né? Imensurável, não valeu a pena. E então a gente continuou com o gás, e o gás também dentro daquela filosofia de vender mais barato, a margem foi estreitando, E aí surgiu, eu voltei para a bebida. Deixei a farinha e continuei com gás. E entrou na bebida. Na bebida. Mas não mais como depósito, né? Não mais como depósito. Consegui uma distribuição da cerveja rica. Trazendo uma cerveja de Dias d'Ávila, na Bahia. E estávamos indo bem com a cerveja. A cerveja começou a crescer. E aí você distribuiu o quê? Nordeste todo? Não, região aqui do Vale. Só no Vale. Só na região do Vale, né? Porque precisa de uma estrutura muito grande, né? Sim. Mas estávamos crescendo, nosso negócio de cerveja estava crescendo. E aí, o mercado novamente dá os pulos, né? Apareceu uma empresa chamada Proibida, era o nome da cerveja. Cerveja foi muito falada, cerveja proibida, e comprou a fábrica da cerveja rica.
E, para nossa surpresa, ela matou a marca Rica. Matou. Fazem muito isso. Né? Um exemplo lá atrás, comprou para tirar, para usar a estrutura, para vender a proibida. Sim. Só que aí eles erraram. O mercado não perdoa quem erra. Quem erra não perdoa. Não tem o que aconteceu? A cerveja proibida não emplacou. Ela bateu de frente com a Skol e aí o mercado não absorveu. Então, eles perderam muito dinheiro. E nós também aqui na ponta acabamos também tendo dificuldade. Foi quando eu entrei com a Pitu. Iniciei um trabalho com a Pitu aí já uns 10 anos atrás. E aos poucos fui saindo do gás. O gás era muito... Agora eu vou entrar agora, a gente já caminhou e entrou nessa parte. Eu me lembro perfeitamente de que você dizia assim pra mim: Gina, é muita dor de cabeça, é muito difícil lidar com gente, é um povo que não absorve o que a gente quer. E você vai falar da Pitu, mas eu queria que você entrasse agora um pouquinho nesse estágio, entendeu? De ter funcionários, de ter material humano para trabalhar, tá? Que eu acredito assim, você chegou ao limite de chegar em uma unidade sua do gás e dizer assim, por favor, venham aqui para fora e fechar a porta e demitir todo mundo e parar com a dor de cabeça. É verdade. Pelo simples fato de não suportar, entendeu? O material humano, a qualificação. E eu queria que você falasse um pouquinho o que se espera de um funcionário, o que se espera de um colaborador. Me dá a tua visão disso. Gina, hoje nós sofremos, as empresas sofrem hoje, isso é geral. Né? Hoje, entrando um pouquinho aqui para a Pitu, hoje eu visito. Nosso grande negócio hoje está na região do Cariri, né? Cidade de Brejo Santo, onde eu nasci, é o nosso maior centro hoje. Juazeiro do Norte, se expandindo para Juazeiro, já vi a região todinha, Mauriti, Brejo Santo, Milagres, Porteiras, Jardim, enfim. E a gente tem muito contato com inúmeras empresas, distribuidoras, enfim, e todos estão passando por essa grande dificuldade de mão de obra. Eu vejo o seguinte, vamos aqui, eu faço uma separação daquelas pessoas. Eu vou voltar um pouquinho. Da minha equipe do gás e da farinha, hoje eu tenho alguns que conseguiram evoluir. Sim. Que são empresários, trabalharam comigo, são empresários. Tem pessoas hoje que são profissionais da saúde, né? Que a gente mantém contato. E é bonito você ver essas pessoas atingirem o seu propósito, o seu objetivo. Sim. Né? E o que é que a gente percebe a diferença desse colaborador? É a dedicação. Eles já chegaram a evoluir por conta da dedicação. Da dedicação, é simples. É simples, né? E há uma seleção natural disso. Você é um exemplo, eu sou um exemplo. Sim. E eu vou falar, eu tenho pessoas hoje que trabalharam comigo 18 anos, 15 anos, 16 anos. Todas as pessoas que tiveram uma longevidade dentro de uma empresa são pessoas que dão um passo seguinte. São prósperas. São prósperas, dão um passo seguinte. Aquele colaborador, infelizmente, que entra numa empresa sem a essência do trabalho, sem suar, sem vestir a camisa, né? Sem ter o pensamento, o desejo de contribuir. A empresa vai remunerá-lo para que ele desenvolva um trabalho. Sim. E não é só um trabalho, tem que ser um bom trabalho. É verdade. Né? Para que ele consiga, para ele próprio se evoluir como pessoa, como profissional. E essa é a grande dificuldade. Eu não sei se ainda não entendo muito isso. Hoje eu conversando com as pessoas, não, porque as pessoas hoje não precisam trabalhar, tem dentro de casa
uma Bolsa Família, tem não sei o quê. Eu acho isso medíocre, medíocre. Né? Mas no fundo, isso não é uma totalidade, mas isso tem um peso. Né? Tem um peso. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma grande dificuldade de encontrar pessoas que queiram trabalhar com seriedade. Sim. Com seriedade. Pessoas que tenham responsabilidade. É verdade. Isso não é de agora, já é de muito tempo. Hoje está pior. Né? Mas hoje está pior. Está muito pior. Hoje está muito pior. Uma coisa que me disseram aqui em um desses meus bate-papos, que eu aprendo muito, eu tô entrevistando e aprendendo cada dia mais. Isso para mim está sendo uma faculdade. E algo que uma pessoa me disse aqui e que é muito, 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 muito certo. Os colaboradores de hoje, eles têm a mentalidade de dizer assim, eu trabalho para o Zé Cláudio, eu trabalho para a Gina, eu trabalho para fulano, para a empresa tal. E a mentalidade de quem é próspero, como você disse, você que saímos da condição de empregado a ser empregador, tá certo? É uma mentalidade assim, eu trabalho para mim. Pelo menos eu sempre pensei isso e acredito que você também. Perfeito. Eu trabalho para mim, eu preciso do meu salário, eu preciso sustentar minha família, eu preciso trabalhar uma hora a mais para me poder ganhar um pouco mais. Porque sou eu quem vou fazer o meu salário. E hoje as pessoas, elas não pensam desse jeito, elas acham que o empregador tem que pagar o saláriozinho deles, mesmo que não faça nada, de ficar sentado. Então, só abrindo aqui um pouquinho, você aí que está nos escutando, que está no mercado de trabalho, entenda que você trabalha para você, é você quem faz seu salário, quem paga o seu salário é você, é o cliente, nunca é quem está te contratando. Né? Apenas repassa. Apenas repassa. A pessoa que precisa, os colaboradores precisam atentar para o seguinte: se a empresa não produzir, se ele não fizer um bom trabalho, se ele não pensar em dar o resultado, é vida curta. É vida curta. A vida útil é curta. É verdade. Dessa não só para ele, como talvez até para o próprio empregador. Exatamente, para toda a rede. Então, esse é o grande desafio, é encontrar pessoas que pensem em adquirir uma estabilidade dentro de um trabalho. Obviamente, ele tem que ter uma remuneração justa. Não é? Isso é um ponto. Esse é um ponto. Mas, mesmo tendo uma remuneração justa, as pessoas têm dificuldade de entender que precisam produzir, precisam cumprir horário, precisam dar resultados. Senão, a coisa não funciona. Por que há essa quebra constante de um contrato de trabalho? Sim. Porque as pessoas não enxergam voltando isso. lá para os currículos que você falou lá atrás, né? As pessoas não conseguem. Eu tenho muita experiência, 3 meses num canto, 4 meses no outro, 5 meses no outro, 1 ano no outro. Não serve. Não serve. Hoje eu não admito, hoje eu não coloco para trabalhar dentro da minha empresa pessoas que têm uma... E já é um ponto. Já é um ponto muito negativo. Verdade. É um ponto negativo. Verdade. Uai, é a empresa que não serve para eu trabalhar? Ou sou eu que não consigo criar uma estabilidade dentro de uma empresa? Muito bem. 10 empresas eu não consegui criar uma estabilidade. Em nenhuma delas? E essas pessoas esquecem o seguinte. Quando eu trabalho numa empresa que eu crio uma estabilidade e tenho uma longevidade trabalhando nesta empresa, obviamente tem todo um processo de evolução, melhor remuneração, etc, etc. E ele é quem faz isso, a empresa apenas só reconhece e repassa. Ele cria um fundo de economia para ele. O FGTS, que muitos querem logo tirar, fazer acordo, que isso não é legal, para que lá na frente ele possa comprar a sua casa própria. Ou até colocar o seu primeiro negócio. Simples assim. Né? Eu preciso criar uma estrutura. E outra coisa que as pessoas, muitas vezes, essa turma que está aí, não pensa e não enxerga, é que hoje, para quem não consegue ter um plano
de aposentadoria particular e lá na frente quer se aposentar pelo INSS, sim, precisa ter contribuído. A nova legislação trabalhista, a nova legislação de aposentadoria, sim, exige isso. Antigamente você provava o tempo, coisa pouco se aposentava. Sim. Hoje não pode mais. Você tem que ter tempo de contribuição. Sim. Então o cara fica pulando de empresa em empresa, tendo uma ruptura constante da sua contribuição para com o INSS. Sim. Lá na frente vai fazer falta. Mas fazer falta. Eu acho que o negócio está mais sério do que isso aí. Hoje se confia num Bolsa Família, num desses do governo, que nós temos aí vários nomes, mas é a mesma coisa, e nem trabalhar não quer. Não querem mais trabalhar. E aí eu fico imaginando lá na frente... Gina. Como é que isso vai ficar, né? Talvez a gente nem tenha coragem de pensar em dimensionar como é o problema lá na frente. Se as pessoas não tiverem a consciência e não acordarem, porque a gente precisa produzir. O dinheiro não é do governo. Daí o combustível subiu de novo. Porque o governo precisa de dinheiro, tem que tirar de algum lugar. E quem que paga? É a gente. Simples assim. Nossa carga tributária é a mais alta do mundo. Isso mesmo. Do mundo. Isso mesmo. Vou contar um negócio aqui que é interessante. A nossa carga tributária ela é tão violenta e nós se acostumamos com isso. Sim. Nós se acostumamos com isso. Para você adquirir um automóvel, metade do valor que você paga é imposto. Sim. Metade. Um carro de 40 mil, carro de 50 mil, metade de imposto. E a gente não percebe isso. É verdade. As pessoas não percebem isso. Mas nós vamos ter eu acho que nós vamos ter uma revolução. Né? Esse trabalho que você está iniciando aqui, eu acho que ele tem um papel gigante dentro da nossa cidade. Sim. Logo na nossa região do Vale do Jaguaribe, porque precisa se fazer alguma coisa para que a coisa melhore, para que a gente atinja um estado. Quando eu e a Cris Santiago a gente pensou na Talentos, a gente pensou, até eu disse isso na minha apresentação da empresa, a gente conversando aqui, eu e a Cris Santiago, e eu disse que a última coisa que eu pensei, Zé Cláudio, foi como era que eu ia ganhar dinheiro com a Talentos. Eu não pensei nisso, certo? Por que eu não pensei? Porque para mim mais gritante era a necessidade com o comércio que eu tenho hoje. Eu digo, eu vou fazer um negócio desse para ver se eu consigo funcionar pelo menos para mim. E aí, se através disso eu conseguir ganhar dinheiro, já é alguma coisa. Gina, me permita uma parte. Sim. Eu sou defensor demais disso aí. As pessoas, outro grande problema que a gente enfrenta é que as pessoas querem ganhar dinheiro sem nem começar a trabalhar. Já pensa quanto vai ganhar e quando vai... Gente, eu preciso trabalhar, produzir e aí eu colher o resultado do meu trabalho. Exatamente. Quando eu já penso no dinheiro, não flui. Não flui. Eu não consigo produzir, eu não consigo chegar no meu objetivo. É a mesma coisa que acontece com o comércio que eu já tenho hoje, de Ótica Diniz. O que acontece? É o atendimento, é o encantamento, é o bom material vendido e a consequência é a venda. E não o principal. A consequência é a venda, né? E lá no final vem o resultado. Que é o quê? É o nosso ganhar o nosso dinheiro. Ele é uma consequência. Verdade. Né? Quando eu coloco logo ganhar meu dinheiro na frente, esqueço do meu trabalho, aí a coisa não funciona, né? Gente, eu conversei aqui com o Zé Cláudio Arraes. Acabou? Olha aí, tá vendo? Marco, não passa rápido. Não te disse que era um bate-papo extraordinário. Gente, eu não disse que ele tinha muito a contribuir. Tu viu que conversa, que coisa engrandecedora que foi esse papo, que está sendo esse papo.
tá? Zé Cláudio, mais uma vez, conversar com você é essa escola, essa aula, essa coisa eu que agradeço demais. Fantástica. Eu sabia que ia ser assim, coisa para 1h30, mas não dá. Mas entendeu? nós vamos ter outra porque oportunidade. Porque eu acredito que esse trabalho que vocês estão iniciando aí com a Talento vai dar muito o que falar. Muito bom. Até pela necessidade que todos nós temos hoje de que vocês tragam resultado. E esse resultado vai ajudar todo mundo. É um trabalho assim que é extremamente carente aqui na nossa região, no estado do Ceará, no Brasil como um todo. E assim, vocês estão de parabéns pela iniciativa. Obrigada. E sabemos que não é fácil, porque buscar nesse mercado difícil, mas com a competência, com a persistência e com a sabedoria de vocês, não tenho dúvida que logo nós vamos estar. Amém. Assim que eu oro e agradeço. Eu espero estar participando disso aqui. Sim, sempre, porque você para mim é referência, tá? Obrigado. Quando eu vejo um cara como você, ele é muito altruísta, é um cara assim que se preocupa muito com o social, se preocupa muito em ajudar pessoas, sabe? Isso assim me encanta muito na pessoa de Zé Cláudio Arraes, tá? Obrigado. Tenho muito orgulho de ser sua amiga, tá certo? Da mesma forma. Tenho muito orgulho, tanto é que eu quis trazer essa conversa assim para vocês. Que agora ouvindo, eu vou fazer um pequeno comentário aqui, me permita, se nós temos tempo ainda, mestre Marcos. Eu fiquei impressionado, 11 mulheres na nossa frente. Porque era o mês da mulher. Marcos, as mulheres mas era o mês da vivem mulher. reclamando que não sei o que, não tem, né? Mas é porque era o mês da mulher. Poxa, mas era o mês da mulher, eu não poderia deixar passar o mês da mulher. Mas precisava 11 na minha frente. Mas é porque é muita mulher talentosa. Isso é verdade. Não é verdade? Isso é verdade. São talentos que não dá pra gente deixar de ouvir. Chapéu. E eu aqui na antessala aqui, eu tive a oportunidade de encontrar pessoas aqui fantásticas, bati um papo aqui com a menina que me antecedeu. E é bonito de ver. Não é bonito de ver? É bonito de ver a vibração que as mulheres têm, a beleza. Você vê que eu venho aqui, as mulheres passaram por aqui, todas deviam estar belíssimas. Lindíssimas. Eu estou todo desmantelado. Então, mas o conteúdo... muito obrigado, é um prazer. Foi de uma lindeza que eu não esperava menos do que isso, nem um minuto. E muito pelo contrário, eu conheci coisa do Zé Cláudio Arraes hoje que eu não conhecia, nessa sua trajetória maravilhosa. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo papo com vocês e contribuir com a Talento. Até a próxima. Siga aí as nossas redes sociais, siga aí, vai lá e se inscreve no nosso canal do YouTube. Vocês já perceberam o nível, né, dos nossos convidados e até onde a gente vai chegar com essa conversa maravilhosa que a gente está tendo. Maravilha. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço. Maravilha.